Eu e Scully, quer dizer, e Deus, nós três. É uma caminhada. Quando eu volto tem que ver, tem que olhar o galinheiro, ver se tem ovos. Hoje a princesa ficou de castigo. Depois eu comento. Tem uma ovelha. E lá me parece ser o Ozzy. Parece ser o Ozzy. Pelo tamanho. Uma ovelha que se perdeu da mãe. Mas já tá grande bastante para se achar sozinho. Tô andando de chinelo, não é o ideal. Muita cruzeira. Fui picado hoje. Nada a ver com andando de chinelo, né? Mas enfim, hoje eu fui picado por abelhas enquanto roçava o campo de manhã. Ovelhas, ovelhas. Recebi 4 bundadas. Então, sem enrolar muito, o vídeo de hoje vai ser a parte 2 sobre televisão, sobre influência. Quando eu digo televisão, né, a gente pode considerar aí as telas em geral, tá? Computador, celular, uso das redes sociais. Não é o Ozzy. É sim, é o Ozzy sim, olha só, de longe. Olha que tá amarrado, ó. Vou salvar ele já. Olha aí. Não sei se vai dar pra ver, peraí. Tadinho do meu velho. Sai, Scully, sai, Scully. Foi, ó. Cara, o bichinho tava se enforcando. Olha que enforcado, gente. Pronto. Pronto. Pronto, amigão. Foi Deus que nos colocou no teu caminho. Tava completamente enforcado, bichinho. Tava enforcadinho. Agora sai daí. Tem um lixo também já. Sai, Scully, sai daí pra gente tirar o Ozzy daí. Vai pra lá. Ele acha que ainda tá enforcado. Vai. Vai. Vai, vai. Vai, meu. Tem outro cipó aqui. Vai, Scully. Aqui, ó. Vai, vai. Ele não percebe que... Vai. Vai. Pronto. Tadinho. Salvo. Scully. Ai, ai. Dia a dia rural. Lá tá o Igloo e a Brinquinho. A Brinquinho eu reconheço pelo tamanho das tetas, o Igloo pelo tamanho do rabo. O Ozzy eu reconheço porque ele tem o rostinho mais cabeludo pelo tamanho. Ele é grandão. Cara, eu nem sei onde eu tava. Telas, né? Aí, viu como é o dia a dia aqui? É isso aí. É isso aí. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Olha aqui. Não, errei uma. Essa aqui é Brinquinho. Não sei quem é que tava lá em cima, então. Mas só com a Brinquinho tem as tetas grandes, ó. Porque ela ainda tá amamentando.
E ali tá Marico. Eu vou descer com a Scully. Tadinho do Oz, tava enforcado, cara. Completamente enforcado. Ó, a princesa ficou chorando lá em cima. Acho que eu posso fazer a primeira parte do vídeo aqui. E depois eu desço em direção ao rio. Eu tomo um banho também. Vou levar a Scully para se refrescar um pouquinho. Ela tem se comportado bem, tem me ajudado bastante com tudo. Então... merece. Certo. Vamos falar então sobre, né, esse sistema de controle através das telas. E hoje a gente faz aquela relação com dopamina. E talvez a gente fale um pouco sobre Platão, né? Quando eu digo talvez, é bem provável, porque eu gosto muito de Platão. E tenho estudado mais os gregos clássicos. Olha lá, ela tá... não vou chegar perto porque não quero atrapalhar esse momento. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Eu falei que já se foi. Que a Brinquinho tá amamentando ainda. A Marico tava mamando nela. Então, gente. Uma borboleta. A dopamina, né? A gente pode dizer que a dopamina é o motor do desejo. Então a dopamina ela não é... A gente sempre pensa na dopamina como uma vassoura, como hormônio do prazer. É para fazer um bom churrasco gaúcho. E coisas para queimar. Aqui às vezes eu vou trazendo algum lixo do rio, coloco aqui. Vem, Scully. Então, como eu estava falando, acho que eu estava falando sobre dopamina. Dopamina é o hormônio da antecipação, e não do prazer. Ela dispara quando o cérebro percebe a promessa de que alguma coisa pode nos satisfazer. Então, falando sobre o sistema, né? A dopamina acaba por ser uma ferramenta crucial, digamos assim, para que o sistema nos domine, não pelo prazer, mas pela busca infinita. É aí que entra a dopamina. Então, a propaganda usa a dopamina e ela usa de uma forma muito ampla, né? Através de imagens rápidas, estímulos emocionais, narrativas incompletas, promessas implícitas. E qual é a causa disso? A causa disso é a expectativa constante, é um desejo sem resolução, é uma sensação de quase. E aí a gente entra na roda aí, né, no ciclo que acontece no nosso cérebro. A gente pode dizer que seria desejar, buscar, frustrar e desejar mais. Então, falando, né, fazendo um link com a gnose, isso é o aprisionamento da alma na matéria, né? Seria o desejo como corrente invisível, né? Quanto mais dopamina, menos presença, menos silêncio interior, menos satisfação real. Por quê? Porque o indivíduo, ele vive projetado no futuro.
Ele confunde o desejo com necessidade. E ele perde completamente o contato com o agora. E para a gnose, isso é absolutamente fatal. Por quê? Porque o despertar só acontece... Entrou um mosquito no meu nariz. O despertar só acontece no presente. A gente consegue ver um pouco... Olha lá! Tá boa essa água aí, minha velha? Que bonitinha! Essa é a parceria. Tá louco. Dá pra ver umas pedras ali embaixo do rio. Tá muito seco. Bah, uma seca terrível. Quero cantando. Lá estão eles, ó. 4 quero. 5. Não, 4. É o reflexo. É o reflexo do lago. Ah, minha véia, tá boa a água? Então, como a gente falava, né, o despertar só acontece no presente. E esse desejo contínuo, ele impede o necessário para que o estado interior possa alcançar o verdadeiro conhecimento. Então, a dopamina como ferramenta do sistema, né? E falando em uma... Olha ali. E falando em uma linguagem mais simbólica, eu tenho tentado estudar mais isso. Eu até falei que ia mostrar o meu esquema de estudo. E fazer um vídeo sobre isso nos próximos dias. Tá. Especialmente sobre os filósofos gregos clássicos. Então a dopamina ela mantém a alma inquieta. E a inquietação impede o autoconhecimento. Sem autoconhecimento não há libertação. Como nada essa minha velha. E o sistema ele não precisa reprimir, eles precisam apenas estimular mais, entende? É uma sobrecarga de estímulo, porque uma mente... Olha, vai pegar um peixe. Pegou. Era uma folha. Uma mente hiper excitada ou super excitada, ela não desperta, porque ela não tem o silêncio interior. E aí, eu acho que eu devo estudar um pouquinho mais sobre... Caiu esse coelho lá. Sobre dopamina. Eu vou sentar um pouquinho aqui na sombra. Não vou até o outro lado. Eu vou tomar um banho aqui. Então a gente pode falar também sobre Platão, né? E sobre o mito da caverna como uma alegoria dopaminérgica. Tá bom o banho, minha véia. Linda. Então, o mito da caverna está no livro A República, né? E ele explica o mito explica a diferença entre aparência e realidade. Então, Platão ele descreve pessoas que vivem desde sempre presas dentro de uma caverna. As pessoas elas estão acorrentadas e elas só conseguem enxergar a parede à frente. E atrás dessas pessoas tem o fogo, e entre o fogo e esses prisioneiros passam objetos e pessoas que projetam sombras na parede. E para os prisioneiros, essas sombras são a única realidade que eles conhecem. Tudo que eles conhecem são, né, as projeções, né, são as sombras. E um dia um desses prisioneiros sai da caverna
E no início ele tem bastante desconforto, porque ele não está acostumado com a luz do sol, e a luz do sol machuca e confunde ele, até que aos poucos ele começa a se adaptar e percebe que o mundo fora da caverna é o mundo verdadeiro. É um mundo mais rico e muito mais complexo do que as sombras. E depois de compreender isso, ele sente vontade de voltar para libertar os outros prisioneiros, voltar para libertar os amigos dele. Só que quando ele retorna, os prisioneiros não acreditam nele. E os prisioneiros rejeitam ele. E Platão usa esse mito para mostrar que muitas pessoas vivem presas às ilusões, né? Acreditando apenas no que os sentidos mostram, os sentidos mais básicos, os sentidos primitivos. Então o caminho do conhecimento ele exige esforço, ele exige questionamento e educação. E isso causa desconforto, mas ele leva à verdade. Então, o filósofo é aquele que sai da caverna e tenta ajudar os outros a enxergar além das aparências. E até o outro lado. Muito parado aqui. Senão o vídeo vai ficar meio sem graça. Então, o que que acontece, né? Como os prisioneiros rejeitam, né? Aquele que viu o mundo real. Então, quando esse prisioneiro, né? O ex-prisioneiro, né? Quando ele retorna à caverna, os olhos dele já não se adaptam bem à escuridão. Então ele parece confuso, ele parece cego para os outros que ainda estão lá presos dentro da caverna, naquela mesma Matrix, digamos assim. E isso faz com que esses prisioneiros pensem que sair da caverna prejudicou em vez de ajudá-lo. Entende? E além disso, quando ele tenta explicar para os prisioneiros que as sombras não são a verdadeira realidade, os prisioneiros não acreditam nele, porque eles nunca viram nada além daquilo. Então, para eles, o que ele diz soa ameaçador, soa absurdo. E isso simboliza muito bem, né, como as pessoas muitas vezes rejeitam ideias novas ou, enfim, qualquer verdade que desafie aquilo em que elas sempre acreditaram. A gente vê isso muito na política, né? Né, Scully? Até ela, não sei se dá pra ver. Em resumo, eles rejeitam ele com descrédito, com medo, com violência, porque eles preferem o que? A falsa segurança das sombras, a dificuldade de conhecer a verdade. E aí agora a gente vai fazer um link da alegoria da caverna com a dopamina, com telas, com propaganda. Então, se a gente pensar, né, de uma forma um pouco mais gnóstica, então, se a gente vê a caverna como mundo material, né, no caso o nosso sistema perceptivo, aquilo que os nossos sentidos primitivos nos permitem perceber. As sombras, né, são as imagens, as narrativas, a propaganda. O fogo é a tecnologia. Isso é um jacu. É a tecnologia de mediação, é o link entre essas narrativas e o nosso sistema perceptivo, o nosso mundo material. Chegamos na outra prainha. E as correntes dos prisioneiros seriam o desejo, seriam o hábito, seriam o medo. O rio tá baixo, tá formando limo. Aí tá difícil até para pescar.
Vai tocar muita linha. Acho que eu vou voltando. Eu vou pular na água lá no outro lado. Junto com a escolha. Então as sombras e a dopamina, né? Falando sobre... Linkando as sombras e a dopamina. As sombras, elas não precisam ser verdadeiras. Elas precisam ser o quê? Elas precisam ser chamativas. Elas precisam ser repetidas. Elas precisam ser emocionalmente carregadas. Exatamente como a propaganda. E cada sombra ativa a dopamina, promete sentido, mas entrega vazio. Esse é o grande ponto. Porque o prisioneiro já está condicionado. Então ele prefere a excitação da sombra ao esforço da verdade. Isso é idêntico ao ciclo dopaminérgico. Esse é o link que eu queria fazer. Na escolha, agora nós vamos para a água. Então, o prisioneiro que sai da caverna, né, quando um prisioneiro sai, a luz dói, a realidade é desconfortável. Por quê? Porque não tem estímulo imediato, não há recompensa rápida. E na neurociência, o que acontece? A dopamina cai, o cérebro entra em abstinência. O que surge? Ansiedade, confusão. E na gnose, o despertar é inicialmente doloroso. Porque ele envolve silêncio, ele envolve verdade, né, que são presenças que não estimulam a gente da mesma forma como a ilusão. E por isso muitos preferem voltar. Então, por que que o prisioneiro ele é ridicularizado, né? Não é acreditado? Por que que ele pode ser atacado? Porque ele ameaça os sistemas de sombras, ele ameaça o ciclo de desejo, ele ameaça o conforto dopaminérgico dos outros. E na gnose, né, para que se obtenha o verdadeiro conhecimento, quem desperta deixa de alimentar o sistema. E isso é intolerável para quem controla o sistema. Então, para finalizar, a gente pode unir tudo assim, falando em fazer uma síntese em gnose, dopamina e caverna. A dopamina mantém o desejo girando, a propaganda fornece sombras desejáveis, a caverna é o estado psicológico coletivo e o sistema governa enquanto o desejo manda. Então a libertação não é matar o desejo, mas desativar a tirania dele. Então a saída platônica, né, ou gnóstica, ela é simples, mas não é nada fácil, porque ela envolve reduzir o estímulo, recuperar o silêncio, sustentar a presença e, acima de tudo, acho que a parte mais difícil, que é tolerar o tédio inicial, é observar o desejo sem obedecer ao desejo. E Platão chamava isso de contemplação do bem. E a gnose chama isso de lembrar quem tu é. E quando o desejo cala, a verdade começa a falar. Eu aproveito para indicar aqui um canal, Luiz Mário Moraes, que é um cara fenomenal, com conhecimento absurdo, e o cara que me estimulou a estudar mais a fundo os gregos clássicos. E um grande filósofo, um grande pensador,
mais voltado ao estoicismo, mas um cara muito completo e com um coração maravilhoso. Acho que agora eu vou pular no rio. Vou encerrar esse vídeo longo. Sai, Scully, sai. Sai, Scully. Olha lá. Com um pulo na água. Vou fazer um suporte com o meu facão. Vou colocar meu celular aqui. Só que nesse calor, meu celular vai derreter. Esse cara já tá dentro da água. Vou tirar meu óculos. Uhul! Ai, minha velha! Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó.